Salve Maria, que Deus abençoe. Eu queria compartilhar com vocês um pensamento a respeito da vida de oração. E para falar sobre isso, eu queria primeiro fazer uma introdução. E essa introdução eu espero que seja bem compreendida. Então, de fato, Deus criou todas as coisas acerca da sua vontade. E todas as coisas foram feitas para o louvor de sua glória. Ele criou céus e terras para louvor. Então, o ser humano foi aquele que lá no Gênesis ele escreve que era sua imagem e sua semelhança. E quando ele criou o ser humano, ele viu que era muito bom. As outras coisas na face da terra, ele construiu e ele disse que era bom, mas o ser humano ele disse que era muito bom. Por quê? Para o louvor de sua glória, ele criou todas as coisas, mas todas as coisas foram feitas acerca de ajudar o ser humano a chegar ao seu fim último. Qual é o fim último do ser humano? O fim último do ser humano é louvar, adorar e reverenciar a Deus e no fim da vida, após a sua morte, contemplar face a face com Deus. Pois bem, então, partindo desse princípio, entendemos uma coisa: todas as criaturas desta terra, elas têm como missão aqui na terra fazer aquilo para qual fim elas foram criadas. E o ser humano, ele foi feito além da terra, além do físico, para a metafísica. Ele foi criado para o louvor da glória de Deus na eternidade, além do cromos, além dessa terra. Então, o louvor da glória de Deus foi feito por excelência na eternidade para que o ser humano, junto com os seus anjos, permanecesse eternamente adorando. Porém, o ser humano ele teve a sua queda. E em sua queda, o que aconteceu? No jardim, Deus visitava o homem. Porém, o homem precisou sair do jardim por conta do pecado original, que eu não quero entrar em detalhes aqui para que a gente não deixe mais comprido do que vai ficar essa reflexão. Então, qual foi a forma que o ser humano fez para ter um diálogo com Deus? Porque ele perdeu a graça de estar diante de Deus. O ser humano então perde a capacidade de encontrar com Deus quando precisasse. Então, qual foi a forma? Ainda antes da lei de Moisés, os seres humanos, vou dizer aqui o homem ele precisava fazer um contato com Deus. Como? Através do sacrifício das criaturas que foram feitos para ser o meio com o qual ele chegasse ao fim. Então, por meio dos frutos, como Melquisedeque, frutos da terra e do trabalho humano, e com os sacerdotes, com os outros sacerdotes que ofereciam ora novilhos, ora cordeiros, ora aves, gorduras extraídas dos animais. Então, frutos da terra e fruto dos animais eram feitos como sacrifício. E de hora em hora, Deus em sua misericórdia, Deus inspirava homens para fazer essa mediação.
E essa mediação era feita com quem? Com profetas, sacerdotes que ofereciam esses sacrifícios. E assim, Deus foi restabelecendo na terra um povo que desejava o retorno, o reencontrar. Outrora em Babel, eles entendiam que Deus não era bom. Mas tinha um povo escolhido que queria voltar à face de Deus, voltar a contemplar a face de Deus. E então, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, como diz São Paulo, nascido da Santíssima Virgem Maria. E a partir disso, o homem reestabeleceu um contato particular com Deus, porque outrora eles faziam sacrifícios. Quem ofertava esse sacrifício eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Eles recebiam mensagens de Deus por meio de profetas. Agora, nesse momento, a partir do santo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que acontece com o ser humano? Agora o homem, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, o homem é capaz de Deus. E por conseguir essa capacidade por meio do seu batismo, nós, por meio do batismo e dos dons do Espírito Santo recebido no Crisma, nós podemos ter um diálogo com Deus particular. E a igreja vai chamar esse diálogo de oração privada. E tem também uma outra forma de coletivamente a gente ter essa conexão com Deus, chamado de oração litúrgica. E eu vou ler aqui algumas frases de alguns santos a respeito da oração. Vai dizer São Gregório de Nazianzo: a oração é uma conversação ou colóquio com Deus. São João Crisóstomo: a oração é falar com Deus. Santo Agostinho: a oração é a conversão da mente a Deus com piedosos e humildes afetos. São João Damasceno: a oração é a elevação da mente a Deus, ou também a petição a Deus de coisas convenientes. São Boaventura vai dizer: a oração é o piedoso afeto da mente dirigida a Deus. Santa Teresa: a oração é conviver em amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Então, essas são algumas frases de santos. Aqui eu tenho diversas frases, mas o que mais me chama a atenção é entender que a oração é um diálogo conveniente com Deus. E muitas vezes nós fazemos isso de maneira chula, de maneira, como que eu posso dizer, de qualquer forma. E eu queria explanar isso nos próximos vídeos. Eu espero que você fique comigo para que a gente acompanhe essas informações, essa reflexão a respeito do que é a oração.